Bom dia, meus amados irmãos, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei para sempre. Bom dia a todos vocês, que Deus vos abençoe, que Deus derrame da sua graça, que Deus derrame do seu Espírito Santo sobre nossa vida e nos enche do seu Espírito Santo. O Senhor nos chama mais uma manhã de domingo de culto bíblico no lar, onde nós vamos nesta manhã adorar ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Vamos engrandecer o nome do Senhor e vamos adorá-lo como Rei e como grande Deus que nos salvou e aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo. Bom dia, meus amados irmãos, bom dia a todos vocês, que seja um bom dia cheio de júbilo e de alegria, pois o Senhor nos convida para estarmos na sua presença. O Senhor nos convida para adorarmos, para bendizermos o seu nome e para enchermos nosso coração de alegria, alegria que só o Senhor Jesus Cristo nos concede. Bom dia, irmã Saúde, bom dia a Rafael. Vamos, meus irmãos, cantar ao Senhor Deus nessa manhã, vamos orar, vamos ouvir o estudo bíblico na Escola Bíblica Dominical. E nesse momento vamos iniciar o culto orando. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao seu santo nome e vamos invocar o seu santo nome. Bom dia, Pedro, a irmã Maria de Jesus e a todos que estejam conosco aí pelo Facebook ao vivo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor, nós adoramos o teu nome. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos na tua presença, mais um domingo na tua presença. Ó Deus, esse culto que é pela congregação do Morro da Esperança, preteriano do Morro da Esperança. Nós juntos, Senhor Deus, estamos adorando o teu nome. Estamos na tua presença. Tu que és o centro do nosso culto, tu que és o centro das nossas vidas. Abençoa a nossa adoração, abençoa cada irmão, a cada irmã que esteja no seu lar agora, cultuando junto conosco. Ó Senhor, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração e fala conosco nessa manhã na Escola Bíblica Dominical, por meio da nossa lição, do tema de hoje. Em nome do Senhor Jesus é que nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, vamos nesse momento cantar ao Senhor, cantos espirituais. Vamos iniciar louvando ao Senhor Deus. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 95. Esse Salmo 95 é um convite a louvar ao Senhor. Então nós vamos louvar a Deus lendo o Salmo 95, dos versículos 1 até o versículo 7. Salmo 95, verso de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças,
vitoriemo-lo com salmo, vitoriemo-lo com salmo. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo dos seus pastos, e ovelha de sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor nos chama a nós cantar a Ele com júbilo e celebrar o nosso Deus, que é o rochedo da nossa salvação. E ainda diz: saiamos ao seu encontro com ações de graças. E nós devemos cantar com ações de graças, com alegria ao nosso Senhor. Meus amados irmãos, vamos cantar o hino do nosso inário. Vamos cantar o hino 17. Deus seja louvado. Hino 17 do nosso novo cântico, né? E vamos cantar com alegria ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. O título desse hino é Deus seja louvado. Seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre cremente, sempre fiel. Seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel, louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todo seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Israel. Meus amados, vamos abrir Salmo 51. Salmo 51, Salmo de Davi, que tem por título, subtema é confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Então vamos ler o Salmo 51, vamos ler do versículo 1 até ao versículo 8. Salmo 51, versículo de 1 a 8. Depois da leitura, nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor perdão por nossos pecados. Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade e no íntimo
e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir a Deus perdão, renovo para nossas vidas, pois esse é um salmo de contrição. E vamos nesse momento orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus santo, Deus bendito, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Ó Deus, acabamos de ler a tua palavra. E essa palavra nos faz lembrar os teus mandamentos, Senhor, os 10 mandamentos, a lei moral que tu estabeleceste para a regra e vida do teu povo, Senhor. Palavras da aliança que refletem a tua santidade e refletem o nosso pecado. E mostra-nos como espelho os nossos pecados e as nossas transgressões. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, pedimos que tu perdoe os nossos pecados. Ao Senhor, pedimos que o Senhor possa lavar-nos, Senhor, purificar a nossa alma, a nossa consciência. Muda as nossas vidas, Senhor, os nossos corações, que possamos andar contritos, Senhor, contigo. Ó Deus, pedimos a tua misericórdia sobre nós. Tem misericórdia de nós. Apaga as nossas transgressões, limpa-nos, purifica-nos, renova-nos a cada dia. Nós sabemos que os nossos pecados fazem separação entre nós e ti, Senhor. E tu odeias o pecado. Portanto, Senhor, Deus, pedimos a ti, em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por nós e derramou o seu sangue, apaga, Senhor, as nossas transgressões. Tua palavra diz, Senhor Deus, se nós confessarmos nosso pecado a ti, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós, nesse momento, Senhor Deus, somos perdoados, porque a tua palavra promete isso. E nós te agradecemos e louvamos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos ainda adorar ao Senhor com mais um louvor. E depois desse louvor, nós vamos entrar na escola bíblica dominical. Nós vamos entrar na parte da mensagem, que será o assunto tratado nessa manhã. Nós vamos iniciar a nossa primeira lição de estudo bíblico no livro do profeta Isaías, na nossa lição. Então vamos cantar mais um louvor, depois nós vamos começar parte da mensagem da palavra do Senhor, do estudo bíblico. Cantemos ao Senhor. Amém. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Cantemos. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. Louvado seja o Senhor Deus. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Nesse momento, irmão, nesse momento de pandemia, nesse momento de problema social e econômico, nós devemos almejar o Senhor Jesus, irmãos. Nós devemos almejar o Senhor Jesus. Nós devemos render graças ao Senhor. Quero dar bom dia a Ítalo, a irmã Paula Cardoso também, a Marcos, o meu primo, e também a Vera Lúcia, que também está adorando ao Senhor Deus conosco. Meus amados irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 1, Isaías capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 9, tá bom? Nós vamos iniciar o estudo bíblico nessa lição, Escola Bíblica Dominical, e o tema é Isaías, o quinto evangelista, né? Então nós vamos, nesse momento, abra a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, e versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Versículo 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como na cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vamos orar ao Senhor Deus e vamos pedir a sua bênção sobre a nossa Escola Bíblica Dominical, sobre a mensagem nessa manhã. Oremos. Senhor Deus amado, Deus eterno, fala conosco nessa manhã, Senhor, por meio da Escola Bíblica Dominical. Nós acabamos de ler a Tua Palavra, Senhor, que é poderosa para mudar os nossos corações, mudar as nossas vidas e edificar os nossos corações. Fortalece-nos, Senhor, onde nós estivermos. Meus amados irmãos da nossa congregação e demais irmãos, Senhor, que estão ouvindo, que estão conosco adorando a Ti. Abençoa cada um deles onde eles estão agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. É que oramos e te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o tema nesta manhã, conforme nós lemos, a primeira aula da nossa Escola Bíblica Dominical nessa manhã é Isaías, o quinto evangelista. E tem um subtítulo aí no tema, no olho da crise e de olho na redenção. No olho da crise e de olho na redenção. Então,
conforme nós lemos Isaías capítulo 1, verso de 1 a 9, Isaías, irmãos, é um dos profetas mais lembrados e citados no Novo Testamento. Se você ler o livro de Mateus, cita muito Isaías. E também Isaías é conhecido como um profeta messiânico. E a palavra de Deus proferida por ele e por meio dele tinha como objetivo acusar o pecado de Israel e também anunciar o julgamento sobre a nação de Judá. Mas principalmente, irmãos, além de Isaías ser usado por Deus para acusar o pecado de Israel e anunciar o julgamento sobre essa nação por causa da sua rebeldia, por causa dos seus pecados, Isaías também, usado por Deus, Deus falando na boca de Isaías, levou também uma mensagem de esperança na graça e misericórdia da parte de Deus, que viria como um Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Essa é a nossa introdução, conforme aí está na nossa lição. A primeira parte é a apresentação do profeta, a apresentação do profeta Isaías. O profeta e seu livro. Então, o que é que tem a ver? O que é que nos fala o profeta Isaías e o seu livro? Meus amados, só para nós nos situarmos no contexto em que Isaías profetizou para Judá e Jerusalém, Isaías viveu entre o final do século 8 e o início do século 7 antes de Cristo. Só para deixar os irmãos situados, Isaías, ele profetizou, ele foi usado por Deus para anunciar o pecado de Jerusalém e anunciar o juízo e as misericórdias e a graça do Senhor sobre o povo. Isaías profetizou 600 anos antes de Jesus. Então, o nome do profeta Isaías tem um significado. E o nome Isaías significa o Senhor salvou. E a raiz do nome de Isaías, irmãos, a raiz desse nome se encontra também nos nomes Josué e Jesus. A raiz do nome hebraico, o significado, né? Porque o nome de Jesus significa Salvador. E o nome de Isaías, o Senhor salvou. Então, da mesma raiz. Agora, não há informações históricas sobre o pai de Isaías. Nós só encontramos lá, quando você leu, conforme você leu, Isaías capítulo 1, verso 1, que diz o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós. Então, somente no versículo 1 fala sobre o pai de Isaías. E ao longo do livro, ficamos sabendo que Isaías teve pelo menos 2 filhos, né? 2 filhos. E você vai encontrar as referências do livro, dos nomes dos filhos de Isaías, no capítulo 7, verso 3, e também no capítulo 8, verso 3. E cada nome dos filhos de Isaías tem um significado, né? Tem um significado. Então, vamos partir também agora para o ministério do profeta. O profeta Isaías, irmãos, o ministério dele se estendeu entre 740 a 690 a.C. Só para os irmãos entenderem, o calendário ele vai do maior para o menor, ele vai diminuindo, né? Então ele começou no ano 740 e foi até o ano 690 a.C. Então se estendeu por essa temporada. Praticamente ele pregou por muitos anos, falando da palavra de Deus. E só para deixar os irmãos bem situados, Isaías pregou para um povo que não ia se converter. E o Senhor deixou muito claro isso. Se der tempo, nós vamos ainda olhar essa passagem aqui. O povo era um povo de dura serviço, era um povo mergulhado no pecado. Então veja, o trabalho de Isaías, como era seu trabalho?
o trabalho profético de Isaías, o chamado profético, o seu trabalho como profeta, a sua vida como profeta, teve início menos de 20 anos antes da queda do reino de Israel, que se deu no ano 722 antes de Cristo. Isaías foi profeta na corte real de Judá, servindo de maneira significativa sobre os reinos de Acais. Aliás, ele profetizou sobre os reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, não é? Então, ele foi um profeta que estava no meio da corte de Israel. Então, ele era de família nobre. Isaías, ele era de família nobre, e ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso à corte, vamos dizer, a elite da época, a parte alta do povo de Judá. Então ele teve o privilégio de pregar na corte real de Judá, servindo de maneira significativa, né? O reino de Acais foi do ano 732 a 715 a.C., e o reino de Ezequias, ele reinou do ano 715 até ao ano 687, onde se deu onde se deu o grande cativeiro babilônico. Então, meus amados irmãos, adiantando a lição, e em Isaías ser profeta na corte, isso lhe proporcionou a oportunidade de participar de eventos importantes na história de Judá e Jerusalém, bem como observar de perto. Além dele participar de eventos importantes e estar dentro da corte ali, dentro do reinado, profetizando, ele também observou de perto a situação do povo. Ele percebeu também, o profeta Isaías percebeu os problemas espirituais, políticos e sociais do seu tempo. Isaías também, irmãos, além de perceber esses problemas espirituais, políticos e sociais, então, porque os problemas espirituais atingiam a parte social e política do povo. Ou seja, se o povo não estiver bem espiritualmente, isso atinge todos os outros setores, irmãos. Isso é muito real. Quando nós não estamos bem espiritualmente, a nossa família é afetada, o nosso ministério é afetado, toda a nossa vida é afetada quando nós não estamos bem com Deus, em comunhão com Deus. Então, esse era o problema da nação de Judá, lá em Jerusalém. Então, existiam problemas espirituais, quando Isaías profetizou. Eram problemas espirituais, políticos e sociais. Existia no tempo de Isaías. Isaías teve em posição privilegiada para que a sua mensagem fosse ouvida nos círculos do poder em Judá. Então, só para os irmãos terem uma ideia, o rei Acás, pelo qual Isaías profetizou para o rei Acás, o rei Acás, ele não se mostrou movido pelas palavras de Isaías. Você vai ver isso no capítulo 7 e do versículo 3 a 13. Se os irmãos quiserem depois, porque não dá tempo para a gente ler todos os textos por causa do tempo, mas Isaías capítulo 7, dos versos 3 a 13, mostra que o rei Acás, ele não se moveu, ele não foi sensível à mensagem do profeta Isaías. Ele estava com seu coração duro, com sua mente obscurecida no pecado. Ezequias foi diferente. Ezequias, ele foi influenciado por Isaías. E você vai ver isso no capítulo 37, dos versículos 2 a 7, também dos versículos 21 a 35, do capítulo 37, e o capítulo 38, dos versos 1 até o verso 8. Então, Ezequias, ele foi um rei que deu ouvido à palavra e à profecia da parte de Deus, vinda por Isaías e direcionada ao coração de Ezequias.
O profeta Isaías, irmãos, na sua época, ele profetizou para Judá, Israel e também para outras nações também, né? Você vai perceber que ele pronunciou julgamento sobre Judá, sobre Jerusalém. Ele também pregou para os egípcios, contra a Síria, contra várias nações, né? Contra várias nações. Se você ler o livro do profeta Isaías, você vai perceber isso. A importância do cabeçalho. O cabeçalho é a introdução do livro de Isaías. Veja, capítulo 1, versículo 1. O livro de Isaías, ele tem 3 cabeçalhos. Ele pode ser dividido em 3 cabeçalhos. Por exemplo, esses 3 cabeçalhos, eles introduzem e situam os oráculos seguintes como palavra do profeta. A palavra oráculo é um termo que se refere à revelação de uma mensagem divina a ser comunicada pelo profeta. Então a palavra oráculo é uma mensagem vinda diretamente de Deus para o coração do profeta, e o profeta fala a palavra de Deus. Então são 3 oráculos, são 3 cabeçalhos no livro do profeta, que é capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1 e capítulo 13, verso 1. Em primeiro lugar, notamos que cabeçalho designa o conteúdo como uma visão. Então Isaías teve uma visão. Você vai ver isso quando você lê Isaías capítulo 1, verso 1, que diz visão de Isaías. Quando você vai ver no capítulo 2, verso 1, você vai ver palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Se você for para o capítulo 13, verso 1, você vai ver que também o Senhor chamou, veja, 13, verso 1, sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Então isso aí já é outra nação, divisão que Isaías teve da parte de Deus para profetizar contra a Babilônia. Então, em primeiro lugar, notamos que o cabeçalho designa o conteúdo seguinte como uma visão. Em segundo lugar, a visão diz respeito a Judá e a sua capital, Jerusalém. E em terceiro lugar, a informação cronológica do tempo sobre os reis situa o ministério do profeta firmemente na história. Então Isaías, ele foi usado por Deus num determinado tempo, num determinado contexto político, social e econômico na história. Deus agiu na história por meio do profeta Isaías. Nós devemos entender o pano de fundo de toda a história. Essa contextualização que nos traz informações sobre a época política, econômica e social em que Isaías estava vivendo. Essa contextualização da mensagem no início do livro é importante. Além do aspecto meramente informativo e cronológico, pois Isaías nos traz informações preciosas acerca para quem ele profetizou, e quem era os principais pessoas que ele profetizou. Na época de quem? Ele profetizou na época de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Ambos esses aí foram reis de Judá. Então nos ajuda em termos informativos e cronológicos, dando ênfase na localização histórica do profeta, e que tem como propósito demonstrar como a ação divina acontece na história. Deus é um Deus transcendente, Deus é um Deus que está no céu, reinando sobre todas as coisas, mas Ele age na história de maneira poderosa e trabalhando e governando cada aspecto político, econômico e social de geração em geração. Então, meus amados irmãos, os profetas, eles traziam uma palavra transcendente, ou seja, vinda diretamente de Deus, mas que se manifestava na situação histórica do povo, com seus problemas reais, sua situação social,
política concreta. Então Deus ele intervém na história, conhecendo todos os seus problemas sociais, políticos e econômicos, e ele entra na história para mudar a história, para falar o coração do povo. O Deus dos profetas se manifesta quando, onde ou como quiser, mas sempre envolvido com a realidade e a condição humana. Trazendo para os dias de hoje, em pleno século 21, 2020, Deus está agindo na história. Deus está agindo na política. Deus está agindo no nosso mundo social, político e econômico. Deus é o Deus que intervém na história. Deus é o Deus que governa a história. Então Deus não está a par da história. Deus não está a par dos acontecimentos, mas Deus está inserido na própria história. Letra C, nós vamos ler aí o chamado do profeta Isaías. O chamado do profeta Isaías, irmãos, está inserido do capítulo 1, verso de 1 a 13. Então, o verso de 1 até o verso 13 se dá todo o contexto do chamado. Aliás, capítulo 6, verso de 1 a 13, é onde se dá o chamado do profeta Isaías. Vamos ler rapidamente, capítulo 6, de 1 a 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Então um dos profetas, um dos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como no terebinto e como no carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Então, só para nós termos o entendimento do chamado do profeta Isaías. Então, o chamado o relato do chamado de Isaías, no capítulo 6, marca o início do seu ministério profético. O autor da lição, irmãos, o autor dessa lição aqui, citando o capítulo 6, 9 a 13, ele faz uma comparação do chamado de Isaías ao chamado de Moisés, Jeremias e Ezequiel. Então, o chamado de Isaías se deu no capítulo 6, 9 a 13, não é? E ele faz uma comparação com o chamado de Moisés. Se você ler os capítulos 3, dos versos de 1, capítulo 3 de 1 até o capítulo 4 de 1 a 17, você vai entender o chamado de Moisés. Se você ler
Jeremias capítulo 1, 4 a 19, você vai entender o chamado de Jeremias. E se você ler Ezequiel, capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, de 1 a 11, você vai entender o chamado do profeta Ezequiel. E essas chamadas, tanto a chamada de Isaías como a chamada de Moisés, Jeremias e Ezequiel, ela tinha como característica, primeiro, a aparição divina. Sempre que um profeta era chamado por Deus para profetizar para uma nação, primeiro vinha, Deus se aparecia para essa pessoa, e em seguida fazia a sua comissão, chamado para o chamado profético, para a comissão profética, né? E também existia também uma objeção por parte do profeta. Então eles diziam: eu não sei ler, eu não sei falar direito, sou de língua pesada, não passo de uma criança. Então, geralmente, o chamado se dava pela aparição divina, pela comissão e pela objeção do profeta. Em quarto lugar, Deus, ele aparecia, dava comissão, o profeta ficava meio que receoso, mas Deus dava a garantia da sua presença e apoio divinos para a execução do ministério. Então Deus, ele dizia que estava com o profeta e dava força para ele, motivando ele, fortalecendo ele para que eles fossem a boca de Deus por meio e em meio à nação de Israel. No cabeçalho do livro de Isaías, capítulo 1, verso 1, lemos que Isaías teria iniciado seu ministério quando? Isaías, ele iniciou seu ministério primeiro nos dias do rei Uzias. Foi um dos reis de Judá. No capítulo 6, verso 1, a visão do templo ocorreu no ano da morte do rei Uzias. Já não era mais, veja, nos dias do rei Uzias. E no capítulo 6, a visão do templo ocorreu no ano da morte desse rei, do rei Uzias. Ao vermos, se você ler com mais calma, se você quiser aprofundar mais um pouquinho, lê os capítulos de 1 até o capítulo 5, nesses capítulos de 1 a 5 de Isaías, predomina, se sobressai, uma denúncia muito séria quanto ao estado do povo e da sociedade em meio ao qual o profeta vivia. Então, o povo estava vivendo em profunda rebeldia contra Deus, o povo estava andando em pecado, estava rebelde contra Deus, o povo estava sofrendo vários problemas por causa dos seus pecados, irmãos, por causa da rebeldia do povo de Israel. Deus levantou Isaías, e se você quiser entender melhor, capítulo 1 a 5, você vai ver qual era a situação espiritual, política e social do povo. O capítulo 6 situa Isaías firmemente dentro dessa realidade. Em que realidade? Realidade caótica do povo. Então Isaías profetizou num momento importante, crucial, porém num momento triste da nação, do povo de Israel. Isso, e nós tendo esse conhecimento da realidade do povo, e na morte do rei, no dia da morte do rei Uzias, foi quando Deus chamou Isaías. Então, tendo esse conhecimento político, social e econômico da época de Isaías, que era um caos, isso nos ajuda a compreender o sentido de sua afirmação de que ele era um homem pecador e vivia em uma sociedade pecadora. Ele disse: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Ou impuros lábios. O profeta também, ele reconhece a sua própria situação, assim como a de seus irmãos e compatriotas, irmão. Depois que ele tem a visão de Deus, depois que ele vê o rei sentado, né? Aqui diz, capítulo 6, verso 1, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então o profeta, quando ele vê o Senhor, ele reconhece a sua pecaminosidade, a sua situação pecaminosa, e também ele começa a perceber e ver os olhos, é como que os olhos se abrissem,
e visse a situação profunda e caótica espiritual em que o povo ele se encontrava. Então, somente a partir desse reconhecimento de sua pecaminosidade e da pecaminosidade da sociedade em que ele estava vivendo, a partir desse reconhecimento e purificação por parte de Deus a Isaías, pois no versículo 6, versículo 7, mostra que um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com antenais. E com essa brasa, o texto diz que tocou na boca de Isaías. E o que foi que ele recebeu? Ele recebeu o perdão. O texto diz: eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, a partir da purificação feita por Deus, é que ele está pronto para profetizar em Judá. A primeira parte do texto, nós vamos, irmãos, procurar aprofundar mais o contexto aqui. A primeira parte do texto do capítulo 6, ele é dividido em 3 partes. Aliás, em 5 partes. Então, nós vamos entender agora o próprio livro de Isaías, o próprio capítulo 6. E eu vou dividir o capítulo 6 em 5 partes. A primeira parte relata a visão de Isaías, que vai dos versículo 1 e versículo 2, que trata sobre a morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele reinou 52 anos de reinado lá em Judá. 52 anos de reinado. Você vai entender e vai ver que ele reinou durante 52 anos quando você ler e abrir 2 Reis, capítulo 15, de 1 a 7, e 2 Crônicas, capítulo 26. Não dá tempo para a gente ler, mas a referência da morte do rei Uzias e do seu reinado e da sua morte vai se dar aí nesses 2 livros, 2 Reis 15, de 1 a 7, e 2 Crônicas, capítulo 26. Outra coisa, o povo na época estava em grande instabilidade, insegurança e medo. Então o povo de Judá, além do pecado terrível, da idolatria, da rebeldia contra Deus, o povo estava vivendo em instabilidade em todos os aspectos. O povo estava inseguro. Isso estava provocando medo no povo. Por quê? Especialmente à luz da expansão ameaçadora da Síria. Pois a Síria era um povo mau, era um povo bélico. Então o povo vivia na expectativa do avanço da Síria, da invasão da Síria a Jerusalém. É nesse contexto de instabilidade, insegurança e medo e ameaça de um país estranho invadir Jerusalém, é nesse contexto, irmão, de que a visão se torna cheia de significado. É nesse momento caótico, é nesse momento terrível da nação de Judá, lá em Jerusalém, que o Senhor se apresenta ao profeta como um verdadeiro rei, envolto em glória e envolto em majestade. É nesse momento, num momento de crise, que o Senhor aparece para Isaías numa visão gloriosa. Foi no momento de crise que ele viu o Senhor assentado no trono. Foi no momento de crise que ele viu o Senhor reinando no seu trono de glória. Hoje não é diferente, irmãos. Estamos vivendo uma crise? Estamos vivendo uma crise política. Primeiro, estamos vivendo uma crise espiritual. Estamos vivendo uma crise social. Uma crise política e também econômica, porque depois da pandemia afetou a economia, não só do Brasil, mas de outras nações. Então, a situação é, vamos dizer,
quase parecido, se não for pior, da época de Isaías. Então é nesse contexto que o Senhor aparece ao profeta Isaías. Então, versículo 1 e 2 mostra esse contexto, no ano da morte do rei Uzias. A segunda parte está no versículo 3 e 4. No versículo 3 e 4. O que é que diz o versículo 3 e 4? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Veja. Primeiro, temos a apresentação da adoração a Deus feita pelos serafins e os seus efeitos no templo. Nessa passagem que nós lemos 3 e 4, versículo 3 e 4, capítulo 6, vemos também as imagens empregadas que se assemelham e ecoam o que vemos nos textos de Êxodo 19 e 18, o Salmo 18, 7 a 9, e na 1 a 4 mostra a adoração, fumaça, os serafins adorando a Deus. A terceira parte do que nós lemos aqui também mostra algo interessante. A terceira parte, veja, a primeira parte mostra o relato da visão, que mostra a morte do rei Uzias e a visão que ele teve do rei. A segunda parte, do versículos 3 a 4, é a apresentação da adoração feita pelos serafins e as imagens que é empregada, né? Serafins voando com 6 asas, as abas de suas vestes enchiam o templo, os serafins voavam por cima dele, tinham 6 asas. Então, mostra essas imagens gloriosas. A terceira parte é do capítulo 6, do versículo 5 a 7. Terceira parte. Capítulo 6, versículo 5 a 7. Temos primeiro. Vamos ler. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com tenaz. Então veja, a terceira parte, nós vemos a confissão de Isaías e a sua purificação. Vemos também no versículo 5, o versículo 5 contém a expressão de desespero do profeta diante da realidade. Realidade de quê? Do seu próprio pecado e do reconhecimento de estar na presença do Santo de Israel. Então ele se desesperou mesmo. Ele diz: ai de mim, estou perdido, vou morrer, estou perecendo. Vemos também o profeta denunciando o pecado do povo e colocando-se também em pé de igualdade com os seus compatriotas, dizendo: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E também nesse texto vemos a purificação do profeta com brasas retiradas do altar, e indica que só poderia acontecer por meio de um ato divino, pois os nossos pecados perdoados somente por um ato divino, meus amados irmãos. E isso aconteceu na vida do profeta Isaías. A quarta parte vai no versículo 8 do capítulo 6. Vamos ler. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a pergunta divina e a resposta do profeta é o que nós vemos aqui no versículo 8. A pergunta divina. Qual é a pergunta divina? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E vem a resposta do profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, o profeta estava se dispondo a ser mensageiro do Senhor. O profeta estava se dispondo a ser boca de Deus em meio a uma nação completamente rebelde, pecadora. A quinta parte do livro de Isaías, meus amados, a quinta parte está nos versículos 9 a 13, que diz o seguinte, vamos ler 9 a 13. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais.
Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não vejam, irmãos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, o profeta perguntou: Senhor, até quando o povo vai estar insensível de coração? Até quando o povo vai ficar com seu coração endurecido, com seus ouvidos fechados, com seus olhos fechados? Até quando esse povo vai estar duro para entender com o coração e se converter e ser salvo? Até quando? Você vai ver isso, essa pergunta de Isaías. Então disse eu: até quando, Senhor, o povo vai permanecer assim? Veja o que Deus disse. Ele respondeu, Deus: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Veja, Isaías, ele ia profetizar, irmãos. Deus, ele anteveu para o profeta Isaías como o povo estaria. Veja, ele ia profetizar para um povo de coração insensível. Deus ia tornar o coração do povo insensível, para que o povo tivesse com seu coração endurecido, com os ouvidos fechados, com os olhos fechados, para que não veja com os olhos, ouvir com os ouvidos, entendesse com o coração e se convertesse. Então, o profeta Isaías iria profetizar para um povo que Deus mesmo estaria endurecendo o coração. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó no Egito, Deus, ele iria também endurecer o coração de Judá por causa dos seus pecados, para que Isaías profetizasse, fosse a boca de Deus, mas o povo não ia se converter. Aí Isaías perguntou: Deus, até quando o povo vai ficar assim? Aí Deus responde: o povo ficará assim até que as cidades fiquem, até que as cidades sejam desoladas, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra de todos seja assolada. Então ele estava falando aqui da invasão da Babilônia também. Então o povo só ia deixar de ser idólatra, deixar de ser rebelde. O povo ia deixar de estar com o coração endurecido depois que o Senhor desolasse, que o Senhor castigasse, que o Senhor disciplinasse o povo por causa dos seus pecados. Ele ainda disse: se ficar a 10ª parte, ele ainda ia destruir. Agora Deus, no final do versículo 13, ele dá uma esperança, uma mensagem de esperança. Somente o toco, somente uma porcentagem pequena dos remanescentes ficaria viva, ficaria sem ser destruída lá na cidade de Judá, lá em Jerusalém. Então veja, a 5ª parte trata da comissão que Deus dá ao seu profeta. No contexto imediato de Isaías e da seção que compreende os capítulos 5 a 12, a destruição que se referem os versos 11 a 13, irmãos, do capítulo 6. Então, se você ler dos capítulos 5 até o capítulo 12 de Isaías, do capítulo 5 a 12, você vai entender a questão da destruição que Deus permitirá que venha sobre Jerusalém. Você vai entender os versículos 11 a 13, quando você lê o capítulo 5 a 12. Capítulo 5 a 12 de Isaías, você vai entender o que Deus vai fazer com essa nação por causa dos seus pecados. Então, o capítulo 6, irmãos,
diz respeito à invasão dos assírios. Veja, do capítulo 6, 11 a 13, ele fala da destruição. Em 2 Reis, capítulo 17, você vai entender, no contexto mais amplo do livro, esses versos, eles podem ser tomados como modelos de todas as crises que o povo sofreria até o cativeiro babilônico. Se você ler 2 Reis 17, você vai entender o contexto de Isaías aqui, o contexto em que o Senhor estava preparando o povo para ser castigado e iria ser levado para o cativeiro babilônico. Você vai ver isso, o contexto do cativeiro babilônico, quando você lê 2 Reis, dos capítulos 24 e capítulo 25 do livro de 2 Reis. Você vai entender todo o processo de rebeldia, problema político, econômico e social. Você vai entender a situação do povo e o que é que Deus estava preparando para disciplinar o seu povo, usando a Babilônia como vara de ferro e como seu instrumento para castigar o seu povo por causa dos seus pecados. Como tem sido o padrão dos oráculos, irmãos, apesar da imagem desoladora, a palavra final é da manutenção de um remanescente pela graça de Deus. Deus, Ele é santo, Ele é justo. Ele castiga o pecado. Ele usa o profeta para castigar o povo. Mas esse mesmo Deus que castiga o seu povo, esse mesmo Deus que está agindo com justiça, Ele também vem com misericórdia e graça. Veja, se você ler o capítulo 1 de Isaías, versos 8 e 9, se você ler o capítulo 4, versículo 3, e também o capítulo 11 e 1 de Isaías, você vai ver que Deus sempre vem com palavras de graça e misericórdia. Isaías capítulo 1, 8 e 9, o que é que diz? A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não os tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, se Deus não estivesse com o seu povo, se Deus não preservasse o seu povo, o povo iria ser extinto da face da terra. Você vai ver isso também no capítulo 4, verso 3. O que é que diz 4 e 3? Diz o seguinte: será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Então Deus aqui estava dizendo que Ele iria preservar os restantes, e os outros seriam levados para a Babilônia, seriam castigados, mas Ele ia preservar um povo pequeno, um remanescente pequeno. E também no capítulo 11, 1, outra mensagem de esperança para o povo, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então você começa a ver isso, mensagem de esperança em meio à mensagem de juízo de Deus. Então, qual era a mensagem do profeta? Veremos alguns temas-chave do livro de Isaías. Quais são os temas-chave do livro de Isaías? Se você ler o livro de Isaías, você vai ver que os temas-chave são o remanescente fiel, capítulo 1, verso 9, capítulo 7, versículo 3, capítulo 10, verso 21, remanescente, palavra-chave. A segunda frase-chave do livro, palavra-chave do livro, é soberania de Deus sobre os destinos dos povos. A soberania de Deus, ela é muito ensinada e enfatizada no livro de Isaías. Você vai ver isso nos capítulos 13 a 23, onde Deus mostra a sua soberania. Outra palavra-chave do livro de Isaías é servo do Senhor, servo com S maiúsculo, se referindo ao Senhor Jesus. Veja, capítulo 22, verso 20, capítulo 42, de 1 a 9, capítulo 49, 17, capítulo 54 a 11 e os capítulos 52, 13 até o capítulo 53, de 1 a 12.
trata sobre o servo do Senhor. Outra palavra-chave é o Santo de Israel. Outra palavra-chave do livro do profeta Isaías é a humilhação dos arrogantes e a exaltação de Deus e dos que servem ao Senhor. Capítulo 2, 10 a 22, capítulo 57, de 1 a 15, está aí na sua revista. Todos esses textos, esse assunto está aí na revista, tá bom? Então, outra palavra-chave é o rei messiânico na casa de Davi. E tem os textos que se referem ao rei messiânico, apontando para o Senhor Jesus. O livro de Isaías também fala sobre a santidade de Deus. Veja, sobre a santidade de Deus. A noção bíblica, o entendimento bíblico, a noção bíblica e de Isaías da santidade de Deus tem a ver com a separação de duas esferas de existência. Eu vou explicar. Entre dois domínios da realidade, classificados como sagrado e profano. Quem é o sagrado? O sagrado, irmãos, é a dimensão que vai além da experiência diária. E essa realidade sagrada, ela conecta o ser humano, que é finito e limitado, sujeito às circunstâncias e intempéries de toda a situação imediata. Ele se conecta com a eternidade, com tudo o que vai além da percepção comum. Veja, o sagrado, o Deus que é transcendente, o Deus que é exaltado, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que é santo, ele se conecta com o ser humano na face da terra. Porque Deus, ele é o totalmente outro. Deus ele é divino. Deus ele é santo. Então esse Deus santo, ele se conecta com o profano. Ele é santo, mas a sua ação ele vai até os profanos. Quem são os profanos? Os seres humanos que são pecadores. Então veja, esse além, o Deus eterno se conecta com um povo que é passageiro, finito, fraco. Esse além é desconhecido, o totalmente outro. Deus ele está no além, ele habita em luz inacessível, Deus. Ele habita além da terra, ele é diferente da sua criação. O seu caráter, ele é puro, santo, ele é puríssimo, santíssimo. Ele é considerado como o totalmente outro, que gera tanto alegria como encanto, quanto terror e tremor tremendos. Esse Deus, ele gera alegria no seu povo, encanto do seu povo, mas ao mesmo tempo Deus, a sua presença gera terror e temor tremendos. Até mesmo, você vê que muitas vezes os profetas, quando se deparavam com Deus, ele caía por terra. João na ilha de Patmos, quando viu Jesus transformado, glorificado, ele caiu como morto, por causa da santidade de Jesus e por causa da pecaminosidade do servo João lá na ilha de Patmos. E na Bíblia mostra vários homens que, quando viu Deus, eles caíram por terra. Então gera alegria, Deus gera alegria em nosso coração, Deus gera encanto em nosso coração, quanto também terror e temor tremendos em nosso coração, e também para o coração dos ímpios. O Deus de Israel, irmão, se faz presente na realidade diária do povo por meio de manifestações do sagrado, na realidade profana. Veja, vou ler de novo. O Deus de Israel se faz presente na realidade diária do povo por meio de manifestações do sagrado na realidade profana, fundindo ou conectando, ligando as duas esferas e permitindo que o povo tenha a experiência da transcendência de Deus, de contato com o Deus infinito
e possa traduzir essa realidade do transcendente com o pecador em sua prática diária e estilo de vida. Então, o Deus Santo se conecta com o pecador, mudando a sua realidade de visão, de vida, aproveitando, por exemplo, uma prova prática. Isaías, pecador, limitado, ser humano, profeta, ele quando viu Deus transcendente, ele teve uma visão de Deus, Jesus reinando no trono, ele se sentiu pecador. Então, houve uma ligação entre o Deus Santíssimo com Isaías, o profano. Então, ele viu, essas duas realidades se conectaram e mudou. Você vê que a visão de Isaías mudou a realidade. Isaías, quando viu Deus, ele se sentiu pecador, sujo, vivendo numa sociedade completamente imunda e podre por causa dos seus pecados. Então, o Deus infinito, ele se conecta e a sua essência, ele aparece na esfera humana, dentro da realidade humana, da realidade pecadora dos seres humanos, mudando a sua realidade. O chamado aliança. Isaías, ele tinha um conhecimento do Deus da aliança, irmãos. Em Êxodo, capítulo 19, 4 a 6, trata do contexto da libertação do Egito e da caminhada em direção ao Monte Sinai. Trata o contexto desse capítulo aí. Em seguida, Deus afirma que o povo ouvisse sua voz e guardasse a sua aliança, e seria o seu tesouro particular entre todos os povos. Veja, é nesse contexto, do capítulo 19 de Êxodo, do versículo 4 a 6, é que Deus chama o povo para ouvir a sua voz, guardar a sua aliança. E esse povo, se ouvisse a sua voz e guardasse a sua aliança, esse povo seria o seu tesouro particular dentre todos os povos. Seria um reino de sacerdotes, seria uma nação santa. No versículo 6 você vai ver isso, do capítulo 19 de Êxodo. Em Isaías, capítulo 1, versículo 2 a 9, vemos a centralidade dessa promessa para o profeta, irmãos. Você vê que as maldições da aliança estava castigando o povo que estava distante de Deus. Pois se você ler, conforme nós lemos Isaías capítulo 1, o que é que diz? O que é que diz aqui? Criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor e o jumento dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aí ele diz, versículo 4: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltando para trás. Então o povo estava vivendo nessa situação aqui, irmãos. E isso aqui, o povo vai sofrer, o povo vai enfrentar o juízo de Deus. Deus vai desmascarar o povo, Deus vai castigar o povo por causa dos seus pecados. Porque existem bênçãos decorrentes da obediência e as maldições da aliança decorrentes da desobediência. Então o povo iria experimentar as maldições da aliança decorrente da sua desobediência. Então, concluindo o nosso estudo de hoje, o livro de Isaías tem sido chamado de o quinto evangelho. Por quê? Por causa de sua influência e formação do judaísmo e cristianismo, além dos temas fundamentais inseridos nesse livro. Então é um livro que ele fala muito de Jesus. É um livro messiânico, aponta muito para Jesus. E fala, como que Isaías estivesse pregando o evangelho, e de fato era o evangelho, boas novas, chamando o povo ao arrependimento. Porque quando nós pregamos o evangelho, estamos chamando o povo ao arrependimento. Então o livro de Isaías tem sido chamado, considerado como o quinto evangelho, pelos teólogos, pelos historiadores. Aplicação. Qual é a aplicação para nossas vidas? Isaías,
e os demais profetas desempenharam a função primordial de falar a palavra de Deus e chamar o povo para a realidade da aliança divina em situações muitas vezes difíceis. Então, era em contextos e momentos difíceis que os profetas, Isaías e os demais profetas, era um momento difícil, um momento de situação espiritual terrível, momento de problemas políticos, econômicos e sociais, que Deus levantava o profeta para chamar o povo ao arrependimento. E essas coisas aconteciam, esses problemas espirituais aconteciam, esses problemas políticos, sociais e econômicos aconteciam por causa do pecado do povo de Israel. Era quando o povo abandonava o Deus da aliança, virava as costas para o Deus da aliança e se voltava para os ídolos. Aí Deus vinha com juízo, ele vinha para disciplinar o seu povo. Então, Isaías e os demais profetas desempenharam a função primordial de falar a palavra de Deus e chamar o povo para a realidade da aliança divina em situações terríveis. Surgem algumas perguntas para nós, para encerrarmos. Hoje, à semelhança de Isaías, surgem algumas perguntas. Assim como aconteceu lá em Isaías, na sua época, surgem algumas perguntas para a nossa vida hoje. Primeiro, você tem denunciado o pecado, assim como Isaías denunciou o pecado do povo de Judá? Você tem pregado de maneira que denuncia o pecado do pecador? Você tem reconhecido que você é pecador diante de Deus, que precisa de transformação? Você tem anunciado o julgamento divino, assim como Isaías anunciou o julgamento divino? Por exemplo, essa pandemia agora é um dos julgamentos divinos sobre o mundo. Essa pandemia. Você pode usar essa pandemia para dizer: Deus está castigando o mundo por causa dos seus pecados. Terceira pergunta: você tem conhecido as boas novas de salvação, assim como ele fez isso? Assim como Isaías e os demais profetas, eles anunciaram mensagem de esperança em meio ao caos, chamando o povo ao arrependimento. Você tem anunciado as boas novas? Meus amados irmãos, que possamos fazer uma avaliação de nossas vidas a partir da mensagem de Isaías que nós aprendemos hoje pela manhã. Que Deus fortaleça o seu coração, que Deus possa fazer você entender a semelhança do profeta Isaías. Isaías viveu numa época como nossa, numa época de situação caótica, espiritual, econômica, política, social, uma época caótica, uma época terrível, mas ele pregou, mesmo sabendo que o povo não ia se converter, mas ele pregou. O povo não se converteu, porque Deus endureceu o coração. Estamos vivendo numa época em que as pessoas estão vivendo em idolatria, vivendo em pecado, vivendo em mentira, vivendo em profundo pecado, em profunda transgressão. Sejamos profetas, sejamos a boca de Deus em pleno século XXI. As pessoas, ao contrário da época, estão com o coração mais quebrantado, irmãos, suas mentes mais fragilizadas por causa da pandemia. Devemos aproveitar a época em que o povo está desesperado e mostrar a esperança que é Jesus, anunciar o Evangelho. Que Deus fortaleça o seu coração, que sejamos ousados e pregadores da palavra de Deus, que possamos chamar o povo ao arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma palavra, Senhor Deus, por mais uma mensagem da Tua palavra. Ó Deus, que essa mensagem do profeta Isaías, que essa primeira aula possa ter falado aos nossos corações, fortalecido as nossas vidas e aberto os nossos corações, Senhor. Que essa mensagem chegue a muitos lares, Senhor, para que as pessoas possam ouvir essa mensagem e aprender de Ti, que Tu és um Deus santo, justo e bom, mas Tu és um Deus que é de justiça também. Tu castiga o pecado e Tu abençoa o justo. Tu castiga o pecador rebelde
mas também chama esse pecador rebelde ao arrependimento e faz dele uma nova criatura. Ó Deus, abençoa cada irmão, a cada irmã da nossa congregação. Ó Deus, a irmã Maria de Jesus, a Pedro, a irmã Rosângela Romão, seu esposo Romão, a irmã Ribamar, sua esposa Saúde, a Aula, seu Paulo, sua filha, seu esposo. Ó Deus, irmão da nossa congregação, a família do irmão Roberto, a Suzana, sua mãe, sua filha, Antônio, Senhor Deus, as crianças e jovens da nossa congregação, os adolescentes, as nossas famílias, Senhor, os enfermos da nossa igreja, os desempregados, Senhor Deus, colocamos ele em tuas mãos, o nosso Brasil, a nossa nação, que a semelhança da época de Isaías, também, Senhor Deus, está vivendo uma época terrível. Ó Deus, que possamos usar o juízo divino dessa pandemia para pregar o Evangelho. Há corações duros, há corações rebeldes, mas devemos pregar o Evangelho. Sejamos ousados como Isaías. Que Deus possa usar a nossa vida, nosso testemunho para pregar o Evangelho. Abençoa cada um de nós. Deus tem misericórdia, perdoa o nosso pecado, nos renova, nos ajuda. E nos concede um domingo abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Que Deus derrame da sua graça sobre a sua vida. Que Deus fortaleça o seu coração. Que Deus, a cada momento, a cada dia, que Deus possa fortalecer a sua vida. Que Deus possa dar graça ao seu coração. Que Deus possa te usar como seu instrumento. E nesse momento vamos cantar mais um louvor? Vamos cantar mais um louvor, irmãos. E depois desse louvor, nós vamos receber a bênção do Senhor. Vamos cantar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, todos virão te louvar. Grande é o Senhor. Povo escolhido, teu reino e nação, Louvado seja Deus. tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a presença da nossa amada irmã Saúde e seu esposo, o irmão Ribamar, também a Rafael, que está conosco, Pedro e a irmã Maria de Jesus e sua família, a irmã Rosângela Romão, da nossa congregação, Cássia Melo, a minha cunhada, Marcos, meu primo Marcos. Deus te abençoe, Marcos. Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe a sua mãe, sua família. Marcos é da nossa família, né? Mora lá em Recife. Aula Cardoso também, a filha do irmão Ribamar, irmã Saúde. Deus abençoe a Vera Lúcia. Aparecida também. Aparecida, ela é mãe de um jovem que é do projeto Resgate da nossa congregação, né? Ele participa do futebol. Deus abençoe a Elisama também, Elisama Souza, que está sempre conosco. A minha sogra, a irmã Ivonete Lira, que Deus te abençoe. Um beijão, minha sogra amada. A Regina Gomes, que Deus te abençoe, irmã Regina Gomes. O Marcos também participou bastante aqui do nosso culto. Glaucio Alves, de Recife também.
e enfim, irmão, que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Logo mais às 18h30 estamos com o nosso segundo culto bíblico no lar. Às 6h30 da noite, 6h30 da noite, 18h30, estaremos cultuando mais uma vez no culto bíblico do lar. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.